Havia um nome que por mais de 2 séculos fez reis tremerem e cidades abrirem seus portões antes mesmo de ver o primeiro soldado. A Assíria não era apenas um império, era uma máquina de guerra construída sobre o terror sistemático. Seus exércitos não apenas conquistavam, eles documentavam as conquistas com uma frieza que poucos povos da antiguidade ousaram imitar. Nos relevos esculpidos nos palácios de Nínive, era possível ver, com detalhes perturbadores, cidades sendo incendiadas, prisioneiros empalados e populações inteiras sendo deportadas a centenas de quilômetros de suas terras natais. Isso não era brutalidade acidental, era política deliberada. O terror era uma ferramenta tão calculada quanto qualquer catapulta ou ariete. Os assírios desenvolveram uma estratégia militar que combinava engenharia de cerco, infantaria pesada e guerra psicológica de uma forma que o mundo antigo raramente havia visto reunida em um único exército. Eles construíam rampas de cerco contra muralhas que pareciam impenetráveis. Usavam flecheiros em formações coordenadas com escudeiros para avançar sob chuva de projéteis inimigos. Enviavam cartas e mensageiros antes das batalhas, não para negociar, mas para desmoralizar. O livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos 18 a 35, registra exatamente essa tática sendo usada contra Jerusalém. Um oficial assírio falando em hebraico em voz alta, para que os soldados nas muralhas ouvissem e entrassem em pânico. A mensagem era sempre a mesma. Nenhum Deus salvou os outros povos, e o Deus de Israel não seria diferente. A rendição era apresentada como a única escolha racional. Povos como os arameus, os babilônios, os elamitas e as 10 tribos do norte de Israel já haviam caído diante desse poder. Em 72 a.C., Salmaneser V e depois Sargão II completaram a conquista de Samaria, deportando milhares de israelitas para a Mesopotâmia. Um episódio que o livro de 2 Reis, capítulo 17, descreve com dolorosa sobriedade. Esse era o histórico da Assíria. Esse era o contexto no qual Senaqueribe agora voltava seus olhos para o sul, em direção ao pequeno e obstinado reino de Judá. Senaqueribe subiu ao trono assírio por volta de 705 a.C., e seus primeiros anos de reinado foram marcados por campanhas militares que consolidaram o controle sobre um império que se estendia do Golfo Pérsico até as fronteiras do Egito. Ele era filho de Sargão II, herdeiro de uma linhagem de conquistadores, e entendia o poder não apenas como herança, mas como algo que precisava ser continuamente provado nas batalhas. Em 701 a.C., ele organizou uma campanha em direção ao Levante com um objetivo claro: submeter as cidades-estado da Fenícia, conter qualquer aliança com o Egito e punir os reinos que haviam se rebelado contra a autoridade assíria durante a transição de poder. Judá estava nessa lista. O rei Ezequias havia se recusado a continuar pagando o tributo que seu pai Acaz havia estabelecido com a Assíria. Uma decisão que o texto de 2 Reis, capítulo 18, versículo 7, descreve como resultado de sua confiança no Senhor. Do ponto de vista assírio, aquilo era rebelião aberta. Senaqueribe desceu pela costa, tomou as cidades fenícias, avançou pelo território filisteu e então se voltou para o interior de Judá. Seus próprios registros, preservados no que os historiadores chamam de Prisma de Taylor, uma tábua de argila hexagonal descoberta em Nínive no século XIX, descrevem a captura de 46 cidades fortificadas de Judá. O texto assírio diz, com a arrogância característica da escrita real do Antigo Oriente, que Ezequias foi trancado em Jerusalém como um pássaro em gaiola. A cidade estava cercada.
Os relatos do livro de 2 Reis, capítulo 18, e do livro de Isaías, capítulo 36, convergem na descrição do momento em que o Rabsaqué, um alto oficial militar assírio, chegou ao aqueduto do tanque superior, na estrada do campo do lavandeiro, e começou seu discurso intimidador. Ele listou os reinos que haviam caído. Mencionou os deuses que não puderam salvar seus povos. Falou de deportação com promessas de uma terra igualmente boa, como se o exílio fosse uma oferta e não uma sentença. Os representantes de Ezequias pediram que falasse em aramaico e não em hebraico, para que o povo nas muralhas não ouvisse. O Rabsaqué se recusou. A mensagem era para todos. O desespero era parte do plano. Quando os representantes de Ezequias voltaram ao palácio com o relatório do discurso do Rabsaqué, o texto de 2 Reis, capítulo 18, versículo 37, diz que eles chegaram com as roupas rasgadas. No mundo antigo, rasgar as vestes era uma expressão física do que acontecia por dentro. Era a externalização de uma dor que não cabia em palavras. Ezequias, ao receber a notícia, fez o mesmo. Cobriu-se de pano de saco e foi ao templo. Não foi ao salão do trono para convocar generais. Não enviou emissários para negociar. Foi ao templo. E esse detalhe, aparentemente simples, diz tudo sobre o tipo de homem que Ezequias era e sobre o tipo de rei que ele escolheu ser naquele momento de crise. Ele então enviou mensageiros ao profeta Isaías. A mensagem registrada em 2 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4, é uma das mais honestas e despojadas de toda a narrativa do Antigo Testamento. Este dia é dia de angústia, de castigo e de blasfêmia. As crianças chegaram até o ponto do nascimento, mas não há força para dar à luz. Era uma imagem brutal, a de uma mãe em trabalho de parto sem forças para concluir. Ezequias não estava usando retórica religiosa. Ele estava descrevendo com precisão clínica e poética ao mesmo tempo a sensação de estar no limite absoluto. A cidade não tinha como reagir militarmente. O exército assírio era infinitamente superior, e ele sabia disso. Isaías respondeu com uma mensagem que, no contexto daquele cerco, soava quase irracional em sua serenidade. Segundo o capítulo 19 de 2 Reis, versículos 6 e 7, o profeta disse que Ezequias não deveria temer as palavras que havia ouvido, que o rei da Assíria receberia um espírito e voltaria para sua terra, onde cairia pela espada, sem explicações sobre como, sem detalhes sobre quando. Apenas a palavra profética lançada contra a maior potência militar do mundo conhecido. E então veio uma segunda carta de Senaqueribe, mais arrogante ainda, listando mais reinos destruídos, desafiando o Deus de Israel a se provar diferente dos deuses que não puderam salvar seus povos. Foi diante dessa segunda carta que Ezequias tomou a atitude que selaria o destino daquela noite. Ezequias pegou a carta de Senaqueribe, subiu ao templo e a estendeu diante do Senhor. Esse gesto, registrado em 2 Reis, capítulo 19, versículos 14 e 15, é um dos mais carregados de significado em toda a narrativa do Antigo Testamento. Ele não convocou conselheiros para analisar o documento. Não reuniu seu Estado-Maior para elaborar uma resposta diplomática. Levou o papel, com suas ameaças, sua arrogância e seu desafio explícito a Deus, e o colocou fisicamente diante do altar. Era como se estivesse dizendo: esta questão é maior do que eu. E ao reconhecer isso, ele não estava demonstrando fraqueza. Estava demonstrando uma lucidez rara entre os reis de seu tempo, a capacidade de distinguir entre o que estava dentro do seu alcance e o que estava além dele. A oração que se seguiu, preservada nos versículos 15 ao 19 do mesmo capítulo, não é uma oração de desespero. É uma oração de teologia clara e coragem deliberada. Ezequias começa reconhecendo quem é o Deus a quem fala: o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, aquele que está entronizado acima dos querubins, único sobre todos os reinos da terra, Criador do céu e da terra. Ele não começa pelo problema, começa pela grandeza daquele a quem se dirige. Em seguida, reconhece abertamente que os assírios de fato destruíram outras nações e queimaram seus deuses, mas acrescenta que esses eram deuses feitos por mãos humanas, madeira e pedra, e por isso podiam ser destruídos. O Deus de Israel era de outra natureza, de outra categoria, de outra ordem. E então vem o pedido: livra-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. O pedido não era apenas pela sobrevivência de Jerusalém. Era pelo testemunho que aquela sobrevivência representaria diante do mundo. Isaías enviou uma resposta depois dessa oração. Uma resposta longa, poética e devastadora na sua precisão contra Senaqueribe, registrada nos versículos 21 a 34 de 2 Reis, capítulo 19. O texto fala de uma virgem, filha de Sião, que sacudiu a cabeça diante do rei da Assíria. Fala do orgulho de Senaqueribe, que havia se vangloriado de seus próprios feitos, sem reconhecer que era apenas um instrumento nas mãos de um poder maior. Acaso eu não ouvi dizer que tu fizeste estas coisas desde os tempos antigos, que eu as planejei desde os dias de antigamente? A voz divina, no texto profético, confronta o rei assírio com uma realidade que invertia toda a sua narrativa de conquista. Ele não era o senhor da história. Era um personagem dentro de uma história que não havia escrito e que não controlava. E a história estava prestes a virar. O versículo 35 do capítulo 19 de 2 Reis é um dos mais secos e impactantes de toda a Escritura. Não há preparação dramática excessiva, não há descrição de batalha. O texto simplesmente diz: e aconteceu naquela mesma noite que o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. E, quando se levantaram de manhã cedo, eis que todos eles eram cadáveres. 3 frases, 185.000 mortos, uma noite. A contenção narrativa do texto hebraico nesse momento é ela mesma uma forma de comunicar o que aconteceu. Não houve combate que pudesse ser descrito, não houve confronto que merecesse ser narrado. Houve uma ação que não pertencia à lógica da guerra humana e que, por isso mesmo, não cabia nos moldes da narrativa de batalha. Quem ou o que era esse anjo do Senhor é uma questão que atravessa toda a teologia do Antigo Testamento. A expressão hebraica usada no texto, Malach Yahweh, aparece em dezenas de contextos diferentes ao longo das Escrituras, e seu significado vai desde um mensageiro celeste até uma manifestação direta da presença divina. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, é o anjo do Senhor que aparece a Moisés na sarça ardente. Em Juízes, capítulo 13, é ele que anuncia o nascimento de Sansão. Em Números, capítulo 22, é ele que bloqueia o caminho de Balaão com uma espada desembainhada. Em cada um desses casos, a presença desse ser está associada à intervenção direta de Deus em momentos de virada histórica. O que aconteceu no arraial assírio não foi o trabalho de uma força natural disfarçada de milagre. Foi uma ação deliberada, precisa e absoluta. O texto não diz que os soldados adoeceram lentamente. Não diz que foram acometidos por uma epidemia que se espalhou durante dias. Diz que na manhã seguinte, quando os sobreviventes se levantaram, encontraram os corpos. A noite aconteceu. O exército dormiu. E algo passou pelo acampamento que nenhum sentinela viu, nenhuma guarda registrou, nenhum sobrevivente conseguiu descrever. O silêncio da ação é parte da mensagem. O Deus que Senaqueribe havia desafiado por escrito, que havia colocado no mesmo nível dos ídolos de madeira e pedra, respondeu não com um discurso, não com uma batalha visível, mas com uma passagem silenciosa pela madrugada assíria,
que deixou 185 mil homens sem vida antes do amanhecer. Imagine o que foi aquela manhã dentro de Jerusalém. A cidade havia passado dias, talvez semanas, sob a sombra do cerco assírio. Os habitantes acordavam com a certeza de que o exército mais poderoso do mundo estava do lado de fora das muralhas, esperando o momento certo para entrar. As rações eram contadas, as conversas eram carregadas, as crianças ouviam os adultos falando em voz baixa sobre o que havia acontecido com Samaria, com Laquis, com as 46 cidades de Judá que o prisma de Senaqueribe lista com orgulho. E então chegou a manhã em que alguém olhou da muralha e viu o que não esperava ver. Não um exército em formação de ataque, não máquinas de cerco sendo posicionadas, mas corpos, silêncio e mais corpos. A escala do que havia acontecido precisava ser processada. 185 mil é um número que desafia a imaginação mesmo para padrões modernos. Para contextualizar, a Batalha de Waterloo, um dos confrontos mais sangrentos das guerras napoleônicas, resultou em aproximadamente 50 mil baixas combinadas entre todos os lados envolvidos ao longo de um dia inteiro de combate. O que aconteceu no arraial assírio naquela noite, sem batalha, sem luta, sem resistência, superava isso em mais de 3 vezes e ocorreu em questão de horas, na escuridão, sem que ninguém dentro de Jerusalém ou fora dela tivesse qualquer participação no resultado. O texto de 2 Reis, capítulo 19, versículo 36, registra o que aconteceu a seguir com a mesma secura narrativa. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu, foi embora, voltou e ficou em Nínive. Ele foi embora, sem termos de rendição negociados, sem tributo exigido, sem prisioneiros levados, sem a entrada triunfal em Jerusalém, que havia sido o objetivo de toda aquela campanha. O homem que havia mandado cartas desafiando o Deus de Israel, que havia listado reinos destruídos como troféus de sua própria invencibilidade, simplesmente foi embora. O prisma de Taylor, curiosamente, confirma isso à sua maneira. Ele descreve a campanha contra Judá e o cerco a Jerusalém, menciona tributos enviados por Ezequias, mas em nenhum momento registra a conquista da cidade. Para um documento de propaganda real assíria, cujo propósito era celebrar vitórias, o silêncio sobre o desfecho do cerco é eloquente. Registrar o que aconteceu naquela noite estava além do vocabulário de qualquer escriba a serviço de Senaqueribe. A destruição do exército assírio diante de Jerusalém não é um evento preservado apenas nas páginas das Escrituras. Ele deixou rastros em fontes externas que, cada uma à sua maneira, tentaram dar sentido ao que havia acontecido sem recorrer à linguagem teológica do Antigo Testamento. O historiador grego Heródoto, escrevendo no século V a.C., portanto, cerca de 200 anos após os eventos, registrou em seu livro Segundo, nas seções 141 e 142, uma versão da história que envolvia o exército de Senaqueribe sendo destruído antes de conseguir avançar sobre o Egito. Segundo Heródoto, durante uma noite, uma multidão de ratos invadiu o acampamento assírio e roeu os arcos, as aljavas e as correias dos escudos dos soldados, deixando-os sem armamento e forçando sua retirada. Muitos estudiosos identificam essa narrativa como uma versão egípcia e, portanto, politicamente ajustada, do mesmo episódio descrito em 2 Reis. A menção aos ratos, no contexto do Antigo Oriente, carrega um simbolismo que vai além do literal. Em diversas culturas da região, o rato era associado à pestilência e à morte súbita. Quando os egípcios precisaram explicar para suas próprias gerações o colapso do exército assírio sem atribuir o crédito ao Deus de Israel, encontraram na imagem dos ratos uma metáfora culturalmente compreensível para uma destruição noturna, invisível e inexplicável. O fato de que tanto a narrativa bíblica quanto a tradição preservada por Heródoto convergem no mesmo ponto,
Um exército assírio destruído durante a noite, sem batalha convencional, antes de conseguir cumprir seu objetivo, é significativo. As explicações diferem. O evento central é o mesmo. O prisma de Taylor, mencionado anteriormente, acrescenta outra camada a esse quadro. Esse documento assírio, escrito por ordem do próprio Senaqueribe para registrar suas campanhas militares, descreve em detalhes a destruição de cidades judaicas, a pressão sobre Jerusalém e os tributos enviados por Ezequias. Mas termina abruptamente sem registrar a conquista da capital. Arqueólogos e historiadores que estudaram o documento apontam que a ausência de um registro de vitória sobre Jerusalém em um texto de propaganda real, cuja função era celebrar conquistas, é ela mesma uma forma de evidência. Os escribas assírios eram mestres em transformar retiradas em reorganizações estratégicas e derrotas em vitórias parciais. Mas sobre o que aconteceu diante de Jerusalém, o silêncio foi total. Havia algo naquela noite que nem a retórica imperial conseguia remoldar em narrativa de glória. O que aquela noite deixou para as gerações seguintes não se mede apenas em termos militares ou históricos. Ela deixou algo mais duradouro, uma evidência gravada na memória coletiva de Israel sobre a natureza do Deus em quem Ezequias havia confiado. O livro de Isaías, capítulo 37, e o livro de 2 Reis, capítulo 19, registram o mesmo evento com pequenas variações de detalhe, o que indica que a narrativa circulou, foi preservada, foi transmitida deliberadamente, não como curiosidade histórica, como testemunho, como prova de que a confiança colocada no Deus que havia feito um pacto com Israel não era ingenuidade, era a postura mais racional diante de uma realidade que ultrapassava o alcance humano. Ezequias não foi perfeito. O livro de 2 Reis, capítulo 20, registra que, anos depois do milagre, ele recebeu embaixadores babilônicos e lhes mostrou todos os tesouros do palácio e do templo. Uma decisão que Isaías julgou severamente e que plantou sementes de problemas futuros para Judá. Mas a noite em que ele estendeu a carta de Senaqueribe diante do altar e orou com clareza teológica e coragem pessoal, permaneceu como um marco. O Novo Testamento não menciona o episódio diretamente, mas a tradição judaica o preservou com cuidado. O Talmud babilônico, no Tratado Sanhedrin, lista a destruição do exército de Senaqueribe entre os grandes atos de salvação divina na história de Israel. E não é difícil entender por quê. Aquela noite demonstrou que o poder que ameaça, intimida e cerca não é necessariamente o poder que decide. Há uma pergunta que esse episódio coloca para qualquer pessoa que o lê com honestidade. Não é uma pergunta teórica. É uma pergunta que encontra cada leitor no ponto específico de sua própria história. Quando a carta chegou, quando a ameaça se tornou concreta, quando os números não fechavam e as opções haviam se esgotado, Ezequias a levou ao templo. Não a guardou, não a ignorou. Não fingiu que não era tão grave quanto parecia. Ele olhou para o problema com clareza total e então o colocou diante de algo maior do que ele. A fé que aparece naquele gesto não é a fé que nega a realidade da ameaça. É a fé que reconhece a ameaça em toda a sua extensão e ainda assim recusa a dar a ela a última palavra. Essa é a fé que atravessou séculos, que foi preservada nos textos, que chegou até aqui e que aquela noite silenciosa diante de Jerusalém tornou impossível de ignorar. 185.000 homens. Uma noite e um rei que, em vez de convocar generais, foi ao templo com uma carta na mão. Se essa história ficou na sua cabeça, e ela vai ficar, compartilha ela com alguém que também precisa ouvir que as ameaças que chegam por escrito não têm a última palavra. Inscreve-se no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o seu like se você aprendeu algo novo hoje e conta nos comentários.
Se você fosse Ezequias naquela manhã, olhando da muralha para aquele silêncio do lado de fora, qual seria o seu primeiro pensamento?